A justiça é frequentemente considerada a mais elevada forma de excelência moral. E nem a estrela vespertina, nem a matutina é tão maravilhosa. As relações entre arte e justiça são relações antigas e estáveis. São relações bastante antigas, são relações bastante estáveis, porque são relações que ocorrem dentro do mundo da cultura. Tanto o direito quanto a arte são manifestações culturais. A maneira como as sociedades, ao longo do tempo, elas resolvem os seus conflitos sociais e como elas representam artisticamente esses conflitos, a arte e o direito, são tipicamente questões culturais, dizem respeito à sua própria identidade cultural. A arte tem um papel fundamental, porque é interessante notar que o direito, ele também é um produto cultural. O direito é o resultado de uma série de comportamentos sociais que são aceitos, que viram normas, de uma série de valores que são vigentes na sociedade e que são estabilizados como princípios dos direitos, né? Uma série de regras sociais que são internalizadas pelas pessoas e que, num primeiro momento, talvez não sejam, né, convertidas em direitos, mas depois elas se tornam direitos também. Essas relações sempre se manifestaram dentro de um caldeirão chamado cultura, e desde que o homem se entende por gente, essas manifestações ocorrem e se entendem. É interessante, é inusitado que você vai encontrar essas manifestações jurídicas e artísticas muitas vezes misturadas, unidas ao longo da história. Então, a relação entre direito e arte é uma relação que pode ser muito benéfica para os dois, se os dois entenderem que as naturezas são diferentes e que um precisa contribuir com o outro. O que eu quero dizer? Para o direito, é muito importante entender que a natureza da arte é uma natureza fluida, é uma natureza experimental, é uma natureza da vanguarda. E ele precisa fazer um movimento de abertura para a arte. Ele precisa saber assimilar a arte na sua complexidade, na sua diversidade, nas suas diversas manifestações. Para a arte, é muito importante entender que o direito necessita de algum tipo de circunscrição. A arte precisa entender que nem tudo consegue ser multiforme, nem tudo precisa ser completamente aberto. Então, de alguma maneira, o direito se beneficia da arte no movimento de se expandir e a arte se beneficia no direito no movimento de tentar criar alguns tipos de categorias, né, de tipos que possam ser protegidos juridicamente. Durante a Grécia Antiga, por exemplo, as leis eram feitas sob a forma de longos poemas. As leis eram escritas como longos poemas, eram declamadas. Não havia imprensa, não havia como imprimir as leis, e as leis eram recitadas até como uma forma de fixar, das pessoas decorarem as leis. A arte, como ela trabalha com a percepção, ou seja, com os sentidos, né? A arte, ela trabalha com o nosso visual, com os nossos, com aquilo que a gente ouve, com a nossa dimensão sensorial. Então, ela trabalha com a percepção. Então, por meio da arte, nós podemos perceber aquilo que nós ainda não somos capazes de perceber, né? Então, nesse sentido, não é que a arte antecipa as transformações sociais, mas elas tornam as transformações sociais que já estão ocorrendo perceptíveis antes da ciência, antes do direito, antes da economia, antes da política, né? Você tem uma arte do direito, ou seja, uma série de obras de arte que tem como alvo o direito, um romance, um quadro da justiça, uma peça de teatro como O Mercador de Veneza. Você tem também o direito da arte, ou seja, um conjunto de normas que cuidam das obras de arte, dos direitos dos artistas, etc. Você tem também
o direito como uma arte, um terceiro elemento. O papel da arte é ser um catalisador de transformações, porque a arte é justamente aquilo que vai experimentar primeiro o que a sociedade vai alcançar depois. É aquilo que vai trazer de forma crítica, de forma simbólica, estética, de forma alegórica, de forma, enfim, com uma comunicação que é baseada nos símbolos. Ela vai trazer aquilo que a sociedade ainda vai experimentar. Ela vai experimentar antes o que a sociedade pode vir a viver como direito, como norma social daqui a pouco. Nós vimos que a relação entre direito e cinema não é uma relação de representação, mas que vai muito além disso, porque a relação entre direito e cinema é também uma relação de construção, no sentido de que, como uma orientanda minha, Nádia Pires, uma vez escreveu, no sentido de que o direito constrói, tem os seus sentidos construídos, os sentidos do direito podem ser construídos por meios não canônicos do direito, né? O cinema pode ser, a arte pode ser um meio de construção do próprio sentido do direito, da própria normatividade jurídica. Os temas da literatura são os temas do direito, ou seja, um casamento, uma morte, uma traição, um nascimento, são temas do direito e, obviamente, são temas da literatura. Eles estão o tempo todo se entremeando. Então, é impossível você abrir um livro, qualquer que seja ele, você vê um filme, vê uma obra de arte, você assistir uma peça que não tenha também, ouvir uma música que não tenha também uma questão jurídica, um tema jurídico, um instituto jurídico tratado pelo Código Civil, pelo Código Penal, um tema ambiental, sempre você vai encontrar. Então, por que isso acontece? Porque tratam da mesma matéria-prima, as gramáticas da vida. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreenda, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Direito e a arte só se constroem como linguagens. Depois, se o direito e se a arte são linguagens, eles estão o tempo inteiro exigindo interpretação. Essa é uma palavra-chave, quer no direito, quer na arte. Hermenêutica e interpretação. Não há nem direito, nem arte sem interpretação. O tempo inteiro nós estamos, ainda que sem perceber, ainda que inadvertidamente, nós estamos interpretando normas jurídicas e obras de arte. Quando a gente pensa na expressão artística nesses momentos históricos de revoluções ou de ditaduras ou guerras, né, a gente pensa sobretudo na dimensão de resistência que a arte pode desempenhar nesse momento, né? A própria expressão arte e resistência, né, já se tornou uma palavra só, arte e resistência, né? A arte como forma de resistência, seja das mulheres, né, de dar voz às mulheres no contexto de opressão patriarcal que é histórico, mas também como resistência em contextos de opressão política. E essa tarefa de expandir, de esgarçar o tecido da linguagem é mais ou menos a tarefa de todo poeta. Isso faz Fernando Pessoa, faz Drummond também. O jurista também faz um pouco isso. O jurista também tem essa função de sair expandindo os limites da linguagem jurídica, sobretudo os juristas de uma corte constitucional. Eles fazem coisa semelhante, superar os limites da lei, que é a norma positiva, como nós chamamos. Se a gente pensa, por exemplo, na recente ditadura militar, no período da ditadura militar brasileira, né, de 64 a 85, a primeira coisa que a gente logo se lembra é do papel da música, né, como resistência nesse momento, né? Amor, eu vou, por que não? Por que não? Curiosamente, uma geração excepcional de compositores que durante esse período resistiram, né, deram voz à resistência à ditadura por meio de suas músicas. São as lutas dessa nossa vida que eu
estou cantando. O cinema, que nem sempre é lembrado na resistência à ditadura, ou mesmo no pós-ditadura, sobretudo no pós-ditadura, o cinema cumpriu um papel muito importante de retratar aquele período sombrio, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O Albert Camus, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se existe liberdade, ou se há liberdade, a única liberdade que existe é a liberdade de pensamento, né? Ou a liberdade de expressão. Nós sabemos que as ideias de liberdade, de que os homens nascem livres, nascem iguais, são construções, né? São construções históricas. A gente percebe a importância da arte, a importância de se conferir liberdade para se produzir arte. E essa liberdade tem um esteio muito forte no direito. Então, eu acho que a primeira ligação, o que nos une, o que une essas áreas é a percepção tanto dos que trabalham com arte como dos que trabalham com direito, da importância da liberdade. A Constituição Federal também traz como direito fundamental a liberdade de expressão. No artigo 5º, inciso 9, enfim, ela fala que é livre a liberdade de expressão intelectual, científica, artística, sem nenhum tipo de licença, sem censura, né? O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que não pode existir nenhum tipo de controle prévio da liberdade de expressão, do que você sente, do que você cria como obra artística, das produções científicas, né, para que você não tenha nenhum tipo de enviesamento equivocado e etc. A arte, portanto, ela é a expressão máxima daquilo que nós chamamos de liberdade. E é graças a essa liberdade que a arte tem, né, que é uma liberdade que, por exemplo, o juiz não tem na hora de julgar, né? Eu não tenho na hora de ensinar o direito, né? Os cientistas não têm, porque a liberdade da criação nesses campos, ela está amarrada por critérios que são técnicos, por critérios decisionais, por critérios científicos, mas o artista não, o artista é soberano. Não há limite na liberdade de expressão, porque eu acho que o artista é livre, não é? Mas ele também tem que aceitar as consequências de suas criações, né? Porque a criação envolve muitas vezes crenças religiosas, morais, éticas de outros povos, né? de outros pensamentos, né? Mas é uma questão muito difícil, muito complexa. A arte é livre para ser produzida. Agora, se há algo nessa arte que ofenda, que prejudique outros direitos, que esbarre em outras liberdades, isso vai ser visto no momento posterior, depois da criação e depois da circulação da arte. Eu acho que quando invade os preceitos religiosos, morais, de outras pessoas, eu acho que tem um limite sim, Eu acho que é preciso haver um respeito mútuo, né, principalmente temas religiosos, né, eu acho que há um limite sim, e o limite é baseado no respeito, né, quem dá esse limite é o bom senso, né, o bom senso e o limite que cada um dá. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ficções do direito, por incrível que pareça, está cheio de ficção. A começar pelo conceito de personalidade jurídica. Não existe, ninguém encontra lá, senhora, personalidade jurídica. O que é uma empresa, o que é uma herança? É uma ficção, é uma criação como é uma ficção, um romance ou um poema. Os cursos de direito têm se esquecido muito frequentemente de duas qualidades que são fundamentais para os juristas, né? A primeira é a criatividade, né?
o que faz um bom advogado não é ele conhecer do início ao fim o Código Civil, ou conhecer do início ao fim as leis brasileiras, até porque é impossível conhecer a quantidade de leis vigentes no Brasil, ninguém conhece, né? É impossível em todo o Brasil, imagina. Mas o que faz o bom advogado, o bom jurista, o bom juiz, né, é a capacidade que ele tem de encontrar soluções criativas, né, para problemas novos que estão surgindo a todo tempo. E a outra habilidade é a sensibilidade, sabe? Os nossos alunos, o curso de Direito, mais ou menos como acontece com o curso de Medicina, que tem produzido médicos pouco sensíveis às dores e às necessidades dos seus pacientes. Temos também produzido advogados, juízes, membros do Ministério Público pouco sensíveis à realidade daqueles que são seus clientes, são seus jurisdicionados, são réus nas ações penais por eles patrocinadas, né? Então, essa ausência de sensibilidade torna o direito não só muito mais duro, mas possivelmente muito mais injusto. Faço uma ligeira distinção aqui com essa coisa do improviso. O improviso, não naquele sentido da gambiarra, da coisa feita mais ou menos sem cuidado, não. O improviso do direito e da arte, naquele sentido mais jazzístico, de quem tem absoluto conhecimento do seu instrumento, da partitura, e é capaz de extrapolar e de ir mais longe do que aquilo. Ou seja, o jurista, muitas vezes, diante de um fato concreto, não encontra uma resposta na lei ou naquele contrato e é obrigado a improvisar, justamente porque ele tem conhecimento técnico absoluto naquela área, naquele tema, ele consegue improvisar. Como, por exemplo, estou lembrando aqui agora, quando se invocou a Lei de Proteção aos Animais para combater ou denunciar a tortura sob a ditadura, né? Já que não existia uma legislação que proibisse a tortura. Então, a criatividade, né? A capacidade de imaginar soluções, de criar, é fundamental para a advocacia. O cidadão é o poeta do direito e da justiça. O poeta é o cidadão do belo e da arte. As artes visuais sempre mantiveram uma relação muito rica, muito plural com a deusa da justiça ao longo da história da arte. Eu pude ver deusas da justiça com venda, sem venda, de olho aberto, de olho fechado, deusas da justiça com duas faces, deusas da justiça grávidas, deusas da justiça nuas, vestidos com véu transparente, tudo isso na Idade Média. Ou seja, essa relação dos artistas com a deusa da justiça, isso não é de hoje, é uma relação sempre muito plural, muito rica de significados. Eu sou artista plástico já desde pequeno, né? Na verdade, eu comecei a pintar meus quadros quando eu tinha de 13 a 14 anos. Eu sempre gostei de arte, né? Graças a Deus. E quando eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça, eu queria interligar isso, né? Trabalhar com as duas partes, né? No tribunal e também com a arte. A Cegueira da Justiça é o título do meu livro, que trata das formas de representação da justiça ao longo do tempo. E ele diz respeito a uma maneira de representar a justiça, sobretudo depois da Reforma Protestante, em que passou-se a desenhar, pintar, esculpir a justiça, ou de olhos vendados, ou a venda nos olhos da justiça, ou de olhos fechados, como uma forma de impessoalidade. Passou, sobretudo depois da Reforma Protestante, aí no meados para o final do século XV, na Alemanha, passou a ser positivo, passou a ser valorizado se representar a justiça de olhos fechados ou com a venda nos olhos, para que a justiça não distinguisse entre pobres e ricos, estrangeiros e nacionais. Quando eu lancei esse tema Deus da Justiça Afro, muitas pessoas procuraram, né,
esse tema, porque eu nunca tinha visto, né? Foi um tema que deu força até para a arte da justiça, porque existem muitas pessoas, advogados, pessoas negras que trabalham nessa área, né? E eles nunca tinham visto sendo representado dessa forma, sabe? Então, tem pessoas que me procuraram, gostaram da obra, eu já mandei obras para outros estados que o cliente até chorou, falou assim, cara, eu nunca vi um quadro tão bem representado igual a esse. Antes, então, a justiça era sempre representada de olhos bem abertos, a justiça não tinha venda, a justiça não tinha nenhum obstáculo em sua visão. Aliás, era sempre comum você colocar em quadros, em estátuas no meio da cidade, figuras femininas da justiça com olhos grandes, com olhos bastante vivos, para que a justiça pudesse avaliar bem a prova, pudesse ver bem as causas, avaliar a prova dos autos. Até o modo dela pensar, né, a respeito da deusa da justiça, da justiça em si, né. Então ela falou que eu levei um tema que foi igualdade para todos, né? E é isso. A justiça ela tem a igualdade para todos. Tem que ser igual para todos, né? Você tem hoje uma série de artistas contemporâneos que continuam essa tradição, até mesmo não se valendo mais da figura feminina, optam por temas completamente abstratos e seguem em frente na busca da interpretação da justiça. Qual a forma que melhor traduziria a justiça? Nesse caso específico, eu me lembro de uma grande escultura que há no hall de entrada do Tribunal Constitucional alemão, que a justiça é representada como uma grande esfera que se movimenta dentro de uma espécie de uma moldura de metal que seria o Estado de Direito. A moldura se movimentaria ali no meio. Se a moldura sai, deforma o Estado de Direito. Seria algo assim. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. Quando o direito ele se presta a proteger a arte, ele também está num sentido de autoconservação, porque ele também, de alguma maneira, de médio e longo prazo, ele está servindo a sua própria transformação. Ele está servindo a um motor que vai gerar a própria transformação dele e da sociedade num ciclo que não termina. O direito, ele se atentar para a cultura e para as artes como elas são, com a sua natureza, com os seus valores, com as suas dinâmicas, com as suas formas de realização, se o direito olhar para isso, de fato, ele vai conseguir beber dessa fonte e ser, inclusive, mais criativo para lidar com todos os problemas que surgem. É através dessa viagem lúdica, dessa criação lúdica, né? O direito não é a letra da lei, né? O direito é uma realidade pulsante na nossa vida social, né? Então, a descoberta do real, ela acontece muito mais por meio de uma viagem lúdica na realidade que a obra de arte nos propicia, do que daquilo que os manuais de direito nos ensinam. A arte nos torna possível para a gente observar isso, né? Essa realidade do direito, né? E quem sabe o direito, ao observar a sua própria realidade, recupere o seu farol na justiça, né? Que é tão importante. As pessoas que passam pela Praça dos Três Poderes estranham muito o fato de ela não ter balança. É uma estátua que está ali só com a espada inclusive repousando no colo da deusa da justiça. Mas as pessoas às vezes esquecem que aquela temporalidade peculiar da deusa da justiça é justamente pelo fato de a justiça já ter sido feita. A justiça de Chesquiati é uma justiça que homenageia o fato de a justiça já ter sido entregue ao cidadão. A justiça ficou com a espada
ela ainda tem a espada está repousando, porque seria muito perigoso deixar a espada na mão de qualquer pessoa. A espada deve sempre ser preservada na mão da justiça. Seria um poder muito grande se essa espada ficasse na mão de qualquer pessoa. Por isso que essa espada fica na mão da justiça. Essa espada fica retida na mão da justiça de Chasquiat. Essa justiça que já julgou, essa justiça que já fez o seu trabalho, já deu a cada um o que é seu. O homem comum faz da sua experiência uma linguagem. O artista faz da sua linguagem uma experiência. A postura do barco vazio, não é que leva o artista a não coisificar nada, personalizar tudo. E quem se habitua a personalizar as coisas, jamais pode coisificar as pessoas. Os artistas são humanistas.